Olá, pessoal. Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia do terceiro ano. Estamos juntos em mais um encontro, desta vez para comentar a nossa terceira AE, o nosso momento de retap. Então, se você está conectado comigo neste momento, provavelmente você tem alguma dúvida ou questão relativa à prova. Então, eu já adianto que eu estou disponível no chat online para conversar com vocês, para tirar as dúvidas e quaisquer outras observações. O que nós vamos fazer neste encontro de hoje? Vocês já sabem que a prova foi randomizada, significa dizer que havia um banco de questões maior do que o número de perguntas que vocês responderam durante a prova. Durante a prova, vocês responderam 10 perguntas sobre o nosso conteúdo do terceiro trimestre de forma aleatória. Aqui eu tenho 15 questões disponíveis e vou comentar todas elas. Assim como a gente já fazia nas nossas aulas de resolução de exercícios, eu vou ler os textos motivadores, na sequência eu vou apresentar a resposta correta e tecer os comentários que forem adequados. Então eu peço a atenção de todos e relembro que eu estou disponível no chat para conversar com vocês. Adaptei uma questão do CESP do ano de 2013 para trabalhar o tema da Escola de Chicago com vocês durante a prova. Então vamos ver o que nós temos aqui. Uma das razões que fazem da cidade um lugar especialmente propício ao estudo das instituições e da vida social em geral é que, nas condições da vida urbana, as instituições se desenvolvem diante dos nossos olhos. Os processos de seu desenvolvimento são acessíveis à observação e, definitivamente, à experimentação. Esse é um texto do Robert Park, que é um dos pioneiros da Escola Sociológica de Chicago, conforme nós já havíamos estudado. A respeito da Escola de Chicago, é correto dizer: letra A. A principal preocupação dos teóricos da Escola de Chicago era compreender de que forma os processos de globalização afetavam a América do Norte. Letra B. A teoria dos círculos concêntricos explica o interesse e a ocupação do espaço urbano do centro das cidades pela alta burguesia. Letra C. A Escola de Chicago trouxe grandes contribuições às metodologias de pesquisa nas ciências sociais. Letra D. A herança intelectual marxista foi a inspiração teórica e metodológica da Escola de Chicago? Letra E. A Escola de Chicago foi destruída pelo grande incêndio de 1871, tendo ali encerrado suas atividades. Como vocês devem estar lembrados, e o texto motivador reforça isso, inclusive, a Escola de Chicago ela é reconhecida pelas contribuições à pesquisa nas ciências sociais. Então, a alternativa correta para esta questão era a letra C. C de Chicago, inclusive, né, pessoal? Quero só observar aqui na letra E que, de fato, houve um grande incêndio em Chicago, né, no ano de 1871, mas a Escola de Chicago não se encerrou ali de forma alguma. Bem como aqui na letra D, a herança intelectual da Escola de Chicago é o George Simmel e não o Marx. Na letra B, um erro grosseiro é que, de acordo com a teoria dos círculos concêntricos ou zonas concêntricas, a classe que ocupa o centro urbano é a proletária, né? São os trabalhadores informais. E a letra A, só para comentar também, a Escola de Chicago não estava tão preocupada em compreender a globalização como um todo, né? O foco da Escola de Chicago era entender os fenômenos urbanos, né? A vida que acontece na cidade. Aqui no texto motivador a gente tem isso muito reforçado, né? Que as instituições se desenvolvem diante dos nossos olhos. Nós vimos que, além da Escola Sociológica de Chicago, a partir dos anos de 1970, consolida-se na
sociologia uma outra abordagem acerca dos fenômenos urbanos. Esta abordagem é fortemente influenciada pelos estudos do Manuel Castells, um sociólogo espanhol, e é chamada de nova sociologia urbana. Aqui nós temos uma questão que é relativamente simples. Os alunos que estiveram ligados nas nossas aulas anteriores não devem ter tido problemas para resolver essa questão. Então vamos lá. Os estudos sobre os meios de consumo coletivo foram o foco de Manuel Castells. Durante a década de 1970, o sociólogo Castells, autor de A Questão Urbana, de 1973, e Cidade, Classe e Poder, de 1978, coloca em tela uma análise crítica dos modelos ou ferramentas teóricas usadas pela sociologia urbana, por ele entendida como ciência das novas formas de vida social que aparecem nas grandes metrópoles para explicação da urbanização. Assinale a alternativa que contém exemplos de equipamentos de consumo coletivo, aos moldes do entendido por Manuel Castells, no contexto das discussões da nova sociologia urbana. Então, a teoria do consumo coletivo, ela conta com um aparato que são os equipamentos de consumo coletivo, que nada mais são do que bens e serviços voltados à garantia do que nós chamamos de direitos sociais, que são majoritariamente administrados pelo poder público. E a oferta desses equipamentos de bens e serviços de consumo coletivo é vista pelo Manuel Castells como funcional ao capitalismo, como funcional à manutenção das estruturas de classe. Então, quais exemplos, em qual alternativa há exemplos corretos de equipamentos de consumo coletivo? Nós temos letra A, hospitais, moradias e escolas. Letra B, shopping center, aeroporto e supermercados. Letra C, igrejas, faculdades e praças. Letra D, bares, restaurantes e feiras. Letra E, pedágios, postos de gasolina e oficinas mecânicas. Como eu disse, é uma questão muito simples e a única opção que nos informa, equipamentos que vão nos trazer efetivamente a garantia de direitos sociais está na letra A, hospitais, moradias e escolas. Nesta questão, nós temos a imagem de uma demolição. Na prova há a legenda direitinho para vocês, demolição de um casarão. Nós temos um texto motivador e a pergunta quer saber a que tipo de fenômeno o texto se refere. Então, vamos descobrir o que está acontecendo. Esse fenômeno acontece quando um bairro ou uma região tem sua dinâmica alterada pela chegada de novos comércios ou empreendimentos imobiliários, que trazem consigo a valorização do local e afetam a população que vive ali, que precisa de mais dinheiro para continuar morando onde sempre morou, o que nem sempre é possível. O resultado é a migração dessas pessoas para outras áreas e o fechamento dos comércios menores, que resistiam por anos. Não há grande cidade que não tenha passado por esse tipo de processo em alguma região. Apesar de não ser fenômeno novo, bairros como Vila Madalena, em São Paulo, ou Sorro, em Londres, são bons exemplos. Ele se tornou mais urgente com a aceleração da economia global. Este fenômeno é a favelização, a reforma agrária, o campesinato, a gentrificação ou a fortificação dos imóveis. Nós vimos nas nossas aulas que o fenômeno urbano, que traz a valorização das regiões e faz com que os moradores originais saiam dali, sejam expulsos, é a gentrificação. Então, a alternativa correta para esta questão era a letra D. Mais uma questão adaptada aqui da FUNCAB do ano de 2012. O mundo contemporâneo
vive momentos de intensa informação, comunicação e circulação de um consumo exacerbado de mercadorias diversas. Fenômenos globais colocam-se no espaço local e vice-versa. Um fenômeno em evidência é o planejamento estratégico para as cidades, cuja política objetiva o crescimento e a revitalização do espaço urbano. Esta proposta, atualmente, é vivenciada em várias cidades brasileiras que servirão de sede para a Copa do Mundo de 2014. Lembrando que é uma questão do ano de 2012, e naquele momento, em muitas cidades do Brasil, havia obras de infraestrutura, construção de estádios, de avenidas, para recebimento da Copa. Ao ponderar sobre o planejamento estratégico das cidades, o texto dialoga com a noção de reestruturação urbana. Assinale a alternativa que melhor representa essa ideia. Letra A. A cidade é colocada no mercado como um produto, gerida e consumida como mercadoria, cujo planejamento estratégico formaliza e institucionaliza uma parceria entre o público e o privado. Letra B. A reorganização dos espaços urbanos descaracteriza as cidades, uma vez que corrompe aspectos socioculturais locais. Letra C. No Brasil, não há experiências que possam ser caracterizadas como iniciativas de reestruturação urbana. Letra D. A revitalização urbana das praças, dos museus e toda forma de expressão cultural da cidade promove a homogeneização da cultura, ocasionando uma perda da diversidade cultural. Letra E. Os diferentes usos e formas de ocupação do solo passam a ser pensados de forma comunitária, o que demonstra que os processos de reestruturação urbana cada vez mais se preocupam em romper com a lógica do mercado. Quem se lembrou das nossas aulas deve ter percebido que a alternativa correta e a única opção correta é a letra A, aquela que coloca a cidade como uma mercadoria, como um produto. E todo o processo de organização e gestão da cidade atende a princípios, de planejamento estratégico, ao gerencialismo. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra A. No ano de 2014, a VUNESP trouxe para sua prova o tema dos rolezinhos. Acredito que todos vocês já ouviram falar sobre esse assunto. Nós temos aqui à esquerda da tela duas ilustrações. Na primeira, a gente vê dois jovens entrando em um shopping, tem a plaquinha "Bem-vindo ao shopping", e temos dois funcionários, arrisco dizer que são dois seguranças do shopping, conversando. O primeiro diz: "Eu já disse que cara de pobre da periferia não entra nesse shopping." O segundo responde: "Mas não disse nada sobre cara de nova classe média." Na ilustração abaixo, a gente percebe um mar de gente, Várias pessoas à margem de um espaço de consumo, Inclusive um espaço bem fortificado. A gente percebe muito concreto, as placas, de compre, mas as pessoas não acessam esse espaço, fortificado, inclusive. E a gente pode ainda ousar dizer que o terraço tem os contornos semelhantes ao do mapa do Brasil. Então, o que a questão pede de nós? A partir das charges que abordam a realização dos chamados rolezinhos, questões importantes relativas às condições de vida e à apropriação do espaço urbano pelas diferentes classes sociais no Brasil são evidenciadas. Dentre os aspectos tratados nas charges, destacam-se: letra A. A segregação socioespacial e o acesso restrito da população definida como nova classe média aos espaços de consumo públicos. Letra B. A integração socioespacial e o acesso
irrestrito da população de diferentes classes sociais aos modernos espaços de consumo privados. Letra C. A segregação socioespacial e o acesso privilegiado da população de classes sociais com renda mais elevada aos espaços de consumo privados. Letra D. A exclusão socioespacial e o acesso restrito da população de classes sociais com alta renda aos espaços de consumo públicos. Letra E. A integração socioespacial e o acesso privilegiado da população pobre aos espaços de consumo privados. Então, pessoal, o que as charges estão informando para a gente? Que há processos de segregação socioespacial inerentes aos espaços de shopping center, aos espaços de consumo. Os shoppings são espaços públicos ou privados? Vejam, os shoppings são espaços privados. Então, a partir dessas informações e com base, nos nossos conhecimentos sociológicos, eu acredito que vocês tiveram condições de acertar nesta questão. Acredito, então, que vocês tenham conseguido identificar que destaca-se na questão a letra C. Letra C para nós aqui que estamos acompanhando essa correção. Sei que no AVA foi acionada a possibilidade de misturar as alternativas, então talvez quem tenha respondido a esta questão tenha marcado letra A, mas é o mesmo conteúdo, então foquem no conteúdo. A segregação socioespacial e o acesso privilegiado da população de classes sociais com renda mais elevada aos espaços de consumo privados. Vamos para mais uma questão de charge. Aqui a gente tem a ilustração de uma pessoa que se esconde atrás da poltrona ao assistir a um noticiário, a um programa televisivo que trata do tema da violência, que expõe o tema da violência, expõe tanto que a pessoa se sente atacada, não é mesmo? Então a charge demonstra, letra A, a contribuição da mídia para a difusão dos sentimentos de medo e insegurança por meio da exploração dramática de acontecimentos ligados à criminalidade. Letra B. O reforço midiático das iniciativas de desarmamento. Letra C. A violência é um assunto pouco explorado pelos meios de comunicação de massa. Letra D. A mídia é o principal veículo de disseminação da cultura da segurança pública. Letra E. A indústria cultural tem contribuído cada vez mais para a diminuição das taxas de criminalidade no Brasil? Essa questão, ela traz para a gente o tema da cultura do medo. Então, o que é a cultura do medo? É a alteração das nossas práticas e rotinas em função do sentimento de medo e de insegurança. E a indústria cultural, a mídia, vamos colocar aqui na figura da mídia, tem um papel na difusão desse imaginário, das representações acerca da violência e da criminalidade, que fazem com que as pessoas alterem suas percepções ou moldem suas percepções a respeito da violência e da criminalidade. Então, para todos os efeitos, aqui na nossa correção, o gabarito é a letra A, a contribuição da mídia para a difusão dos sentimentos de medo e insegurança. Mais uma questão sobre violência. A violência nas cidades deve ser vista sob duas vias. Um tipo de violência é a dos crimes praticados nas ruas, principalmente nas grandes cidades, que pode atingir qualquer pessoa. O segundo tipo é a violência praticada pela própria cidade, que massacra os pobres, marginalizando e criminalizando esses cidadãos. Enquanto se diz que os pobres da cidade são violentos, a atenção da violência que eles sofrem é invertida. A violência contra quem mora próximo de condomínios de luxo e mansões fortificadas, sem ter acesso a bens básicos para garantir razoáveis condições de vida, é esquecida.
Com base nas discussões sociológicas acerca da violência urbana, pode-se indicar que o texto dialoga com, letra A, violência institucional e cultura do medo, letra B, sentimento de insegurança e segurança pública, letra C, crime e castigo, letra D, sistema prisional e impunidade, letra E, violência física e violência simbólica. Percebam, pessoal, com essa questão eu quis trabalhar e reforçar o entendimento de que a violência ela é um ato que afeta, que ataca o outro de diversas formas. Não há apenas a violência na perspectiva da agressão física. A violência ela pode ser simbólica. E o que o texto traz para a gente? Ele traz para a gente as perspectivas, né, da violência física, quando a gente tem aqui no texto. Um tipo de violência é a dos crimes praticados na rua, que pode atingir qualquer pessoa. Então, quando aqui o texto expõe, né, a possibilidade de alcance do crime, é a possibilidade real, tátil. Então, a gente está falando de violência física. A segunda prática de violência, que fala que é a violência da cidade, que é o não acesso, que é a não possibilidade de uma vida digna, né, condições razoáveis de vida, haja vista aqui a segregação que condomínios de luxo impõem aos arredores, a gente está falando da violência simbólica, aquela que não é tátil, mas que acontece e que também maltrata inúmeras pessoas diariamente. Então, o gabarito dessa questão é violência física e violência simbólica. Lembrando que eu estou à disposição aí no chat para tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham sobre essa e sobre outras questões da prova. Vamos para mais uma questão sobre o tema da violência, um assunto amplamente discutido nas nossas aulas, quando o tema era sociedade espaço urbano. Este texto traz muitas informações relevantes com relação aos estudos sociológicos da sociologia da violência, então vale a pena prestar atenção na leitura para aprender mais um pouquinho. Lançadas com o intuito de encontrar respostas para as possíveis causas da violência, hipóteses clássicas na sociologia do crime acabaram por defender a tese de associação entre o aumento nos índices de criminalidade e a pobreza. Essa associação sustenta a premissa de que o crime seja combatido e punido com maior rigor e frequência nas classes economicamente mais desfavorecidas, em contraposição à tolerância e à impunidade de crimes cometidos tipicamente ou ocasionalmente por indivíduos detentores de poder. O mito da criminalidade associada à pobreza cria estereótipos, marginaliza e criminaliza a pobreza, que em si é uma violência. Rotula os que são tidos como pobres e faz uma proporção extremamente grande da população ser prejulgada por atos ilícitos praticados por uma minoria. Então, pessoal, vejam só que texto rico e que texto instigante com relação à criação de estereótipos, às leituras sobre crime e pobreza, né? Então, o texto avalia de forma crítica, letra A, o excesso de punições às classes mais altas. Letra B, a criminalização da pobreza. Letra C, a violência legítima do Estado. Letra D, a ausência de pesquisas sobre violência. Letra E, a nova sociologia urbana. Esse texto é muito crítico à perspectiva que vincula, né, criminalidade e pobreza. Então, a criminalização da pobreza que faz com que surjam estereótipos, né, sobre essa parcela da população. Essa é uma questão bem atual, elaborada neste ano de 2020 pela Universidade Estadual do Maranhão. Então, eu chamo a atenção para a importância da leitura do texto motivador, de forma que vocês percebam informações que vão dialogar diretamente com aquilo que nós estudamos no terceiro trimestre com relação à sociologia e o meio ambiente. Então, vamos juntos aqui para a leitura. A relação do ser humano com o meio ambiente varia conforme o contexto social, político, econômico e cultural.
Entre os anos de 1988 e 2008, cerca de 370 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica foram desmatados, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Diante da pressão de organizações nacionais e internacionais para a reversão dessa situação, o governo brasileiro, em 2008, definiu uma política de controle das ações humanas sobre a chamada Amazônia Legal. Para tal, criou o Fundo Amazônia, que tem por finalidade captar doações para investimentos em ações de preservação, de monitoramento e de combate ao desmatamento, incentivando atividades econômicas de manejo sustentável. Então, vamos ver o que a questão pedia de vocês. A política pública de controle das ações humanas sobre a chamada Amazônia Legal, explicitada no texto, enquadra-se em uma relação entre sociedade e meio ambiente que visa: alternativa A, divulgar a insustentável situação do meio ambiente; alternativa B, manter os recursos naturais intocáveis; alternativa C, promover a redução do consumo de bens e serviços; alternativa D, combater a lucratividade das empresas sobre o meio ambiente; alternativa E, propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Então, quem estava ligado nas nossas videoaulas, quem acompanhou as leituras, tanto dos slides quanto do livro didático, deve ter acertado que a resposta é a letra E, que reforça, então, a conciliação do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, com a perspectiva ambiental. Esta questão é do Enem, do ano de 2016. É uma questão relativamente simples, hein, pessoal? A Justiça de São Paulo decidiu multar os supermercados que não fornecerem embalagens de papel ou material biodegradável. De acordo com a decisão, os estabelecimentos que descumprirem a norma terão de pagar multa diária de R$20 mil por ponto de venda. As embalagens deverão ser disponibilizadas de graça e em quantidade suficiente. Essa foi uma matéria de jornal. A questão pedia: a legislação e os atos normativos descritos estão ancorados na seguinte concepção. As alternativas possíveis eram: letra A, implantação da ética comercial; alternativa B, manutenção da livre concorrência; alternativa C, garantia da liberdade de expressão; alternativa D, promoção da sustentabilidade ambiental; alternativa E, enfraquecimento dos direitos do consumidor. Então, como eu falei para vocês, é uma questão muito simples. A resposta é a letra D, promoção da sustentabilidade ambiental. Eu acredito que vocês não tenham tido dificuldades em resolver este item. Aqueles, claro, né, que resolveram esta questão. Vamos ver mais uma vez como a prova do Enem cobra o tema do meio ambiente. Prestem atenção na pergunta. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante, nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais, a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A sustentabilidade explica-se pela alternativa A, incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente. Letra B, incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e de fontes não renováveis de energia. Alternativa C, interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico sem a preocupação com a conservação dos recursos naturais que estivera presente desde a antiguidade. Alternativa D,
proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais devido ao avanço, de atividades como mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e de espécies selvagens. Alternativa E. Necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e ambiental. Percebam que essa é uma questão que reforça todo o entendimento que nós construímos ao longo do terceiro trimestre em relação à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável. Então, se vocês estão ligados nessa perspectiva, com certeza vocês marcaram, aqueles que responderam esta questão, que a alternativa correta é a letra E, justamente aquela que vai reforçar o conceito de desenvolvimento sustentável, que reforça a necessidade da gente aproveitar de maneira adequada, razoável, os recursos ambientais sem comprometer o seu uso pelas gerações futuras, tendo como marco a integração dos campos da economia, da vida em sociedade e da questão ambiental. Aqui nós temos uma questão sobre o tema justiça ambiental, que foi elaborada pela FCC no ano de 2014. Então, vamos ver o que a questão pede. Os efeitos da crise ambiental são sentidos no cotidiano dos seres humanos, configurando-se o risco e a vulnerabilidade ambiental a que determinados grupos sociais são submetidos, demandando dessa forma o que se denomina justiça ambiental. A justiça ambiental é definida como, para uma questão conceitual. Vamos tentar encontrar a alternativa que nos informa o conceito de justiça ambiental. Na letra A, um conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, de políticas ou programas federais, estaduais e locais. Então, quem assistiu às nossas aulas sabe que esta letra A é a definição de justiça ambiental. Vamos ver por que as outras não são. Um princípio em que os custos ambientais devem ser plenamente assumidos por programas federais, estaduais e locais que possuem a responsabilidade definida pelo artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente, inclusive, comentou esse artigo durante uma das nossas aulas, e a gente sabe que o meio ambiente é uma responsabilidade de todos, é um direito de todos, e a sua preservação é um dever, de todos também. Letra C. Um mecanismo pelo qual a sociedade destina a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda e populações mais vulneráveis. Então, a letra C fala que a justiça ambiental valida a sobrecarga nesses grupos, e não é isso. Alternativa D. Um mecanismo que analisa a poluição ambiental de modo geral, pela perspectiva da formação social linear que se configura em nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é conformada de forma linear? Não, a gente tem, e vocês já estudaram os processos de estratificação, a gente tem classes sociais postas em status diferenciados. Então, essa alternativa D é impossível. Letra E. Uma desigual distribuição aos riscos ambientais entre os grupos sociais, causando para uns maior exposição a estes riscos e conforto, ou segurança ambiental para outros, decorrente de sua posição na hierarquia social. Bom, se a gente está falando de justiça ambiental, a gente está falando de igualdade. Então, nós não estamos falando que a justiça ambiental vai promover a distribuição desigual dos riscos ambientais. Reforço que a alternativa correta para esta questão era a letra A. Esta questão da FGV do ano de 2010, ela é simples, então eu acredito que quem a resolveu, quem se deparou com ela durante a E, não deve ter tido problemas para fazê-la, mas vamos aqui
percorrer então o texto e as alternativas e apresentar o gabarito. Atrelar a noção de desenvolvimento sustentável à melhoria na qualidade de vida humana requer pensar nos indivíduos com novas condições mentais e novas habilidades necessárias a um processo de mudança social. Desta forma, é fundamental, entre outros aspectos, considerar a centralidade da relação entre tecnologia e negócios, política e economia, educação e saúde, ciência e mercado, poder e domínio? Essa é uma questão que fala de mudanças comportamentais visando ao desenvolvimento sustentável e o impacto que o desenvolvimento sustentável tem na qualidade da vida das pessoas. Então, é uma questão que chama, né, as perspectivas da educação, das práticas e da saúde. Inclusive, no texto a gente tem aqui a referência à saúde mental das pessoas, que é melhorada em um ambiente sustentável. Então, a alternativa correta para esta questão era a letra C. Vamos para uma questão aqui sobre o tema da fome. Josué de Castro foi, sem sombra de dúvidas, o sociólogo da fome, como bem o denomina Renato Nascimento, no ano de 2003. Pois lega ao campo dos estudos sociológicos as bases estruturais para uma sociologia da fome. E é através do estudo da fome, desde seus problemas fisiológicos até as suas consequências psicossociais e culturais, que se debruça sobre a realidade brasileira, latino-americana e mundial. As contribuições de Josué de Castro ao debate sociológico acerca da fome são especialmente reconhecidas por: letra A, abordar o tema da fome como uma questão política. Exatamente, né, pessoal? Vocês que prestaram atenção nas aulas anteriores sabem que o Josué de Castro reforça a perspectiva da fome ser um problema social e, mais do que isso, a fome ser um problema político. Vamos ver então as outras alternativas, que não são corretas. Restringir o debate da fome à perspectiva nutricional? Não, porque a gente acabou de ver que ele extrapola as medidas antropométricas, né? Letra C. Negar que a fome seja um problema relevante no Brasil, ao contrário. Letra D. Afirmar que a fome era um problema natural do Brasil? Não é natural, pode ter sido naturalizado, mas não que seja natural. Letra E. Vincular diretamente o problema da fome ao da superpopulação. Também não é este o ponto atacado pelo Josué de Castro. Então, reforço que a alternativa correta para esta questão era a letra A. No ano de 2014, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez a seguinte pergunta: marque a opção que está de acordo com o direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e de produzir alimentos saudáveis e culturalmente adequados, acessíveis, de forma sustentável e ecológica, colocando aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares acima das exigências de mercado. Essa é uma questão que pede para vocês diferenciarem, né, os conceitos de segurança alimentar e soberania alimentar. Então, também é uma questão relativamente simples. Vamos ver aqui as alternativas. Letra A, controle e regulação dos alimentos. Letra B, vigilância alimentar. Letra C, soberania alimentar. Letra D, organização da atenção nutricional. E letra E, vigilância nutricional. Ora, pessoal, a centralidade dos povos, né, em decidir como vai funcionar o seu sistema alimentar tem a ver com a soberania. Então, a alternativa correta é a letra C, soberania alimentar.
Chegamos ao fim da nossa retap da terceira E. Eu espero que quaisquer dúvidas que tenham ficado da prova possam ter sido sanadas ao longo desse nosso encontro. Eu permaneço à disposição de vocês e desejo boas atividades a todos.